Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. De vez em quando há dias mais cinzentos, onde podemos experimentar um certo desânimo e até chegar a pensar que estamos sozinhos e que ninguém se lembra que nós existimos. Graças a Deus, não costuma ser essa a maior parte dos dias da nossa vida. Mas, quando isso acontece, pode ajudar-nos a ler esta passagem do Evangelho que hoje se lê na missa, que hoje se escuta na missa. Uma passagem que pertence à oração sacerdotal de Jesus na última ceia, em que Jesus ergue os olhos ao céu e ora deste modo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Jesus dirige-se ao Pai. Até aqui parece-nos normal. Jesus, tu, Senhor, tens esta intimidade de estar sempre com o Pai e o Pai está sempre contigo. Além disso, estás num momento importantíssimo, é o momento da paixão. A última ceia, aproxima-se a entrega de Jesus por nós. E por quem é que o Senhor reza? Reza por nós. Guarda-os em teu nome. Está a rezar pelos apóstolos e está a rezar por aqueles que virão depois. Está a rezar por aqueles que serão os batizados, membros do seu corpo. Por isso é mesmo injusto quando nos passa pela cabeça essa ideia de que ninguém se lembra de mim, ninguém quer saber de mim, ninguém quer saber que eu existo. Tu, Senhor, queres saber de mim e queres saber de mim sempre. Pensas em mim. Nesta última ceia, não te fechas em ti mesmo, não pensas naquilo que vais ter que enfrentar, não te deixas vencer pelo medo, pela angústia, mas o teu coração sacerdotal intercede por nós. Somos nós que tu tens na cabeça. Tudo aquilo que vai acontecer é por nós, é por nossa causa. O Evangelho de hoje desmente essa solidão que às vezes experimentamos. Jesus reza por ti neste exato momento. Ele é o intercessor. Pede por ti e por mim aquelas coisas que às vezes nós não nos lembramos de pedir, mas que são as mais importantes. Diz Jesus: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. Jesus, obrigado, porque intercedes por mim. É verdade que subiste ao céu. Há poucos dias celebramos essa ascensão de Jesus aos céus, mas sempre, continuamente, não nos deixas sós. E rezas por mim, que também quando me sinto mais fraco, também quando peco, quando não tenho forças, tu não desistes de mim e pedes ao Pai: consagra-o na verdade, consagra na verdade. Faz com que o Manel, a Maria, a Catarina, o João, faz com que andem no caminho da verdade. Que não se deixem seduzir por outros caminhos, que não se deixem levar por outras coisas, mas que permaneçam em mim e que permaneçam unidos. É esta a oração de Jesus por nós. E este é o grande motivo da nossa esperança, é o fundamento da nossa alegria. Saber que estamos na cabeça do Senhor constantemente, mesmo quando nos acontecem aquelas coisas que objetivamente nos parecem más e que são más. Batemos com o carro, perdemos o emprego, a equipa de futebol perdeu, já se está a ver que são níveis diferentes de importância. Mas no meio disto tudo, Deus não se esquece de mim. E depois não é só o facto de Deus não se esquecer de nós. Também é falso pensarmos que ninguém quer saber de mim, porque a verdade é que na Igreja, nesta família da Igreja, todos queremos saber uns dos outros. Temos ainda um longo caminho a percorrer e toda a gente pode melhorar muito nisto, mas há uma oração em comum da Igreja. Sempre que um sacerdote celebra a missa,
está a rezar com toda a Igreja, em união com toda a Igreja, também por aquelas pessoas que se sentem mais tristes, que se sentem mais abandonadas. O Catecismo da Igreja Católica diz que a oração de intercessão não conhece fronteiras. Realmente, a oração não tem fronteiras. Podemos rezar por todos, por todas as pessoas. E há tanta gente que reza por nós. No céu será uma festa, quando nos dermos conta, quando chegarmos ao céu, é isto que pedimos ao Senhor, que cheguemos ao céu, quando Ele quiser, obviamente, mas será uma festa. Dar-nos conta de tantas pessoas que rezaram por nós e que nós nem sequer chegamos a conhecer nesta terra. E pessoas exóticas, digamos assim. Dar-nos conta que havia uma pessoa na América do Sul que a sua oração, numa altura em que rezou pela pessoa que mais precisava, era eu a pessoa que mais precisava e essa pessoa rezou por mim. Incrível, não é? Como é que é possível? E darmos conta da quantidade de pessoas por quem nós já rezamos, por um pequenino esforço da nossa parte. Quando estamos numa oração dos fiéis na missa, por exemplo, e dizemos, ouvi-nos, Senhor, e aquela petição foi por uma intenção qualquer que nos parecia mais ou menos longínqua, mas estávamos atentos e dissemos, ouvi-nos, Senhor. E Deus de facto deu graças àquelas pessoas por quem rezamos. Talvez nunca na nossa vida saibamos quantas graças recebemos pelas orações de outros, nem quantas graças outras pessoas receberam pela nossa oração. Mas é uma realidade. Estamos na Igreja e a Igreja é uma família. Uma família que queremos que permaneça unida. Por isso nos lembramos tanto do Santo Padre, do Papa Leão, neste caso, das suas intenções. Até quando surge algo na Igreja, por exemplo, esta possibilidade de que surja um cisma, por exemplo, e o Papa diz, temos de rezar, vamos rezar, para que na Igreja se permaneçamos unidos e para que as divisões que já são reais na Igreja se resolvam. Porque Jesus reza por nós, Jesus quer que estejamos unidos. Todos os santos tiveram esta certeza de que a unidade é algo importante. Todos os santos tiveram essa certeza da eficácia da oração. A Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, quando entrou no Carmelo, ainda adolescente, fez-se, digamos, irmã espiritual de 2 seminaristas por quem rezava todos os dias, que nunca chegou a conhecer, mas rezava todos os dias por essas pessoas. E acabaram por ser grandes sacerdotes. Também nos faz pensar, talvez a cada uma, se costumamos rezar por aquelas pessoas que sim, já conhecemos. Olha, por exemplo, sem querer puxar a brasa à minha sardinha, costumo rezar pelo meu pároco, pelo pároco da minha paróquia, pelos sacerdotes que colaboram na minha paróquia, para que sejam santos, para que sejam bons. Costumo rezar pelas outras pessoas com quem me encontro na missa de domingo. Costumo rezar pelos pobres da minha terra, da minha cidade. Às vezes parece que é um sacrifício, digamos, que é algo que custa estarmos agora a lembrar dos outros e a pedir pelos outros e estar atento aos outros, mas é precisamente isso que nos dá alegria, que acaba por nos dar alegria. Também tu, Jesus, o dizes nesta oração que hoje ouvimos, pedes para nós, agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que eles tenham em si mesmos a plenitude da minha alegria. A alegria da vida de uma pessoa que se dá, que pensa nos outros e que pensa nos outros não só no bem-estar do corpo e reza pelos outros quando estão doentes, por exemplo, mas também no bem-estar da alma. O São Domingos Sávio, aquele rapazito que era aluno de São João Bosco, dizia um dia: quero ser amigo de todos, mas a minha amizade vale pouco se não ajudar a salvar as almas dos outros. E é verdade. Por aí começa a amizade. E então ele, concretamente, rezava por aqueles colegas mais difíceis, digamos assim, e muitos deles se converteram. Bom,
Bom, temos de ir acabando este tempo de oração. Talvez possamos fazer esse propósito de rezar hoje por um amigo que está afastado de Deus, por alguém da minha família, olha, pelo meu país, pela Igreja. Rezar, dando-nos conta que também há quem reze por nós. Obrigado, Jesus, por rezares por mim. Ensina-me a confiar mais na tua intercessão e a rezar pelos outros com mais confiança, com mais perseverança, para sermos instrumentos, teus instrumentos de unidade. Que nos ajude Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.